Pela mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Hebreus. Vamos ler Hebreus, capítulo 4, versículo 10, e depois vamos ler também o Salmo 37, o versículo 7, apenas a parte A desse versículo. Vamos ler então dois textos juntos para meditarmos um pouquinho sobre esse tema que eu tenho certeza irá falar ao seu coração, irá lhe edificar, e irá também trazer salvação, regeneração para aqueles que ainda não puderam entrar nesse descanso. Então nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 4, o verso 10, e depois vamos para Salmo 37, vamos ler apenas a parte A do Salmo 37, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus em Hebreus 4, 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Olha que importante. Aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Agora vamos tomar o Salmo 37, o versículo 7 apenas. Diz assim a palavra: descansa no Senhor e espera nele. Que palavra gostosa, não é verdade, meus irmãos? Descansa no Senhor e espera nele. Agora nós vamos ter uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo do Pai que nos traga entendimento sobre a palavra que vamos ministrar nesta oportunidade. Vamos orar. Nosso Pai, graças te damos pela noite que o Senhor nos concedeu de descanso. Obrigado por mais esse dia de vida, onde nós temos aqui a liberdade em poder pregar a Tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por cada pessoa que estão nos ouvindo nesta oportunidade. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha trazer o entendimento espiritual para que elas possam ver além da letra a Ti. Que todos aqueles que nos escutam nesta oportunidade possam ver o sobrenatural, tocar a Tua realidade. Que nós não venhamos ficar tão somente com o conhecimento bíblico, mas com a realidade que este conhecimento nos expressa, que é o Teu Filho Jesus. Pai, nós precisamos tanto de Cristo, precisamos tanto do Senhor. Se revela a nós por misericórdia e leva, Pai, todos a conhecerem o Senhor para poder descansar no Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. E o Salmo 37 começa dizendo o seguinte, versículo 7, descansa no Senhor. Isso significa que o nosso verdadeiro descanso para este mundo agitado, ansioso, conturbado, este mundo que jaz no maligno, este mundo de aflições, de tribulações, este mundo incoerente, que bom saber que no Senhor, eu e você, que cremos, nós podemos descansar. Que coisa maravilhosa. Gosto muito do Salmo 23, que diz assim, refrigera a minha alma. Nós estamos vivendo em uma sociedade muito agitada, mas quando de fato nós temos os nossos olhos abertos para crermos no Senhor Jesus Cristo e aquela bendita obra consumada lá no Calvário, nós podemos descansar nele. E o Salmo 23 ainda diz o seguinte, no versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Quem faz isso é o Senhor, irmãos.
Ele é que nos faz repousar. E Ele que nos leva-nos para junto das águas de descanso, e é Ele quem refrigera a nossa alma. Isso nos faz lembrar daqueles carros que tinha aquele radiador, quando faltava água, ficava seco, mas depois, quando abriu o capô do carro e colocava aquela água fresquinha, refrigerava ali o motor do carro. Assim é o Senhor para com a nossa vida. Quando estamos agitados, quando estamos aí ansiosos, conturbados, perplexos, nós podemos saber que há um Deus que se importa conosco, há um Deus que nos quer dar este verdadeiro descanso. Jesus, ele tem feito para mim, para você, para todos nós, convites preciosos, convites para, não para trabalhar para Ele, mas nós somos chamados para descansar no Senhor. Você se lembra daquele texto muito conhecido por todos nós, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, ele diz assim, olha que convite que o nosso Senhor Jesus está fazendo para cada um de nós. Vinde a mim todos. Olha, meus irmãos, o convite aqui é para todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, meus irmãos, ele quer aliviar as nossas cargas. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que estão aí vivendo o cristianismo na base do muque, na base da sua força. Eles nunca vão se sentir cansados. E pelo fato deles nunca se sentirem cansados, eles não irão ao Senhor. Aí Jesus continua no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, é em Cristo, tão somente nele, que nós vamos encontrar o verdadeiro descanso. O descanso para o nosso interior, para o nosso coração, o descanso para a nossa alma. Como é bom, né? Neste mundo tão agitado, neste mundo tão sem esperança, onde vivemos uma época onde a sociedade está cansada do barulho, cansada da religião, cansada de tantas mensagens falsas, que se parece muito com a verdade, mas não é verdade. Tudo isso cansa as pessoas. Quantos cristãos estão aí frustrados, desiludidos, não querem mais saber de frequentar uma comunidade? Por quê? Porque a religião cansa, a religião machuca, a religião mata, a religião tem destruído vidas e famílias, mas Jesus vem com uma proposta de descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e em mim vocês vão encontrar o verdadeiro descanso. Meus irmãos, nós precisamos conhecer o Jesus Cristo das Escrituras, que foi lá naquela cruz por amor a mim e a você, por amor ao Pai, porque o desejo do Pai é levar muitos filhos à glória. E Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário. Meus irmãos, mas quando Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz, aconteceu algo extraordinário que nós precisamos saber. Não saber, mas também crer que lá naquela cruz, quando o crucificaram e quando levantaram a cruz da terra, a Bíblia diz, Jesus dizendo, que quando ele fosse crucificado e a cruz fosse levantada, ele iria atrair todos. Todos quem? Todos os pecadores no seu corpo. Significa que ele puxou toda a humanidade no seu corpo para dar fim ao pecado, esta natureza perversa do homem que traz tanta insatisfação. Uma pessoa sem Cristo, meus irmãos, ela não consegue descansar. Uma pessoa sem Cristo, ela não consegue ter a verdadeira paz. Ela tem muita agitação.
A Bíblia diz em Isaías, capítulo 57, versículo 20 e 21, eu quero ler para vocês, que diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Será que este não é o seu caso? Será que esta não é a situação? Frequentando igrejas, ouvindo mensagens, orando, jejuando, fazendo campanhas. E cadê a paz? Cadê a paz? Eu vejo tantos crentes nesses dias buscando a paz. Se eles estão buscando a paz, significa que eles não têm a vida de Cristo. Por quê? Porque paz não é uma situação assim boa. Paz, dentro do cristianismo, é uma pessoa. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 2, versículos 13 e 14, fala que Jesus Cristo é a nossa paz. Deixa eu ler para você esse texto que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Queridos, a paz, a Bíblia está dizendo que é uma pessoa, é Jesus Cristo. Diz aqui, Efésios 2,14, porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Eu te peço para que você confira aí em sua Bíblia e veja que eu estou dizendo a verdade da palavra. Eu vou ler muita Bíblia aqui para que então nós possamos crer no Senhor, e quando nós cremos no Senhor, nós podemos entrar no descanso. Lembre-se que lá naquela cruz, Jesus não morreu sozinho, porque Ele nos atraiu a si. Ele nos colocou no seu corpo, e quando Cristo morreu, eu e você, por estarmos nele, nós também morremos juntamente com Ele. A palavra fala em Colossenses, capítulo 3, olha que texto maravilhoso da palavra nós encontramos aqui, em Colossenses, capítulo 3, o versículo 3, que diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde é que está a tua vida hoje, meu querido? Se você creu que você morreu com Cristo, a tua vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Isso faz lembrar daquela história do corvo. Um corvo, ele está sentado numa árvore o dia inteiro sem fazer nada, naquela árvore bem alta. Aí de repente um coelho vê o corvo e pergunta: ô corvo, eu posso sentar-me como tu e não fazer nada o dia inteiro? Aí o corvo responde para o coelho lá embaixo: claro que você pode, por que você não poderia? Aí o coelho senta-se ali no chão, debaixo da árvore, e ele relaxa. Mas de repente uma raposa aparece e come o coelho. Moral da história: para você ficar sentado sem fazer nada, você deve estar sentado num lugar bem alto. Queridos, tem tantos crentes que ficam aí descansando, mas neste mundo, aí o inimigo vai te pegar, ele vai te engolir você vivo. Agora a palavra fala aqui: porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Você está vivendo numa dimensão muito alta, já com Cristo em Deus, onde ninguém mais pode lhe tocar. Efésios capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque morrestes. Efésios 2,6 fala: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se morremos com Ele, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos elevou num lugar muito alto, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Lá ninguém mais pode tocar. É por isso que lá em 1 João, naquele texto tão maravilhoso, 1 João capítulo 5, você deve conhecer essa verdade. 1 João capítulo 5, verso 18,
Por que que o inimigo não nos toca? Porque nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. A palavra fala em 1 João 5, verso 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Por quê? Porque o maligno não tem condições de ir a um lugar onde nós estamos, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus é um lugar de descanso. É um lugar onde nós podemos descansar tranquilo nos braços do Pai. Às vezes a gente vai a alguns lugares, alguns bancos, alguns lares, as pessoas costumam deixar a sua Bíblia aberta ali no Salmo 91. O Salmo 91, ele é um salmo tão gracioso. Ele começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você sabe o que significa este versículo? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Você já parou para fazer essa pergunta? Porque às vezes nós lemos a palavra de Deus e não a compreendemos. Então, a leitura fica sem sabor, sem significado. Nós não vamos ter aqui nenhuma virtude, nenhuma edificação, se não compreendermos a palavra, né? Então, lembra quando Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, no capítulo 6, acho que ali no versículo 30, no último versículo lá do Evangelho de João, vamos fazer a leitura, depois a gente vai voltar aqui para o Salmo 91, eu quero explicar uma coisa interessante para vocês. Aqui Jesus, aqui no Salmo, em João, capítulo 6, no versículo 45, Jesus está dizendo assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, preste atenção aqui, Jesus está enfatizando a importância de nós ouvirmos a palavra e aprender a palavra. Aí sim nós podemos ir a Ele com toda a confiança do nosso coração, pautado, fundamentado por aquilo que a Bíblia está dizendo. Você está me compreendendo, meu querido? Porque às vezes, se nós não compreendermos a palavra, nós seremos guiados por esses bodes guias, esses pregadores que infelizmente nada compreendem, que estão trazendo um amontoado de leis, mandamentos, regras e doutrinas, que são tudo preceito de homens, que vai confundir a mente das pessoas, né? Então, amados, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Por quê? Para nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, temos que saber aonde ou o que é esse esconderijo do Altíssimo. Você já parou para pensar? Muito bem, a Bíblia está dizendo aqui: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Onde é esse esconderijo? É em Cristo. Lembra lá de Colossenses 3,3? Presta atenção. Porque morrestes e a vossa vida... Olha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ouvinte. Se você creu que você está crucificado com Cristo, você morreu. E se você morreu, Cristo é a sua vida. Mas se você não crê que você foi morto com Cristo, o teu cristianismo não é o autêntico. Você pensa que é. Você tem Deus como pai, mas Deus não tem você como seu filho, porque você não creu, né? É quem crê é que será salvo. Então a palavra fala assim: porque morrestes ou estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora pense comigo. Onde Cristo está hoje? Assentado à destra do Pai. Então, quando nós cremos na nossa morte com Cristo, na nossa crucificação com Cristo, nós também morremos. Porque morrestes e a vossa vida. Se você creu que morreu com Cristo, a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Efésios 2,6, a Bíblia diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se você morreu com Cristo, quando Deus ressuscitou a Cristo, você também foi ressuscitado juntamente com ele. Por quê? Porque assim a Bíblia diz, é assim como está escrito. E você está ressuscitado juntamente com ele, e você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Então, Cristo é o lugar do esconderijo do Altíssimo. Então, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque fala que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. E estar assentado significa que estamos descansando. Não estamos fazendo nenhum trabalho. Uma pessoa sentada, ela não trabalha, ela está descansando. Você entende agora o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas é só para aquele que de fato habita em Cristo, nos lugares celestiais, esse verdadeiramente está descansando. Caso contrário, você não consegue descansar. A palavra fala em Colossenses 3:1, porquanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E eu e você que cremos em nossa morte com Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Isso é para mim e para você. Eu lembro de uma famosa frase de Agostinho, que ele diz o seguinte: ó Senhor, tu criaste-nos para ti, e os nossos corações ficam ansiosos até encontrarem descanso em ti. Essa palavra aqui, descanso, na língua original, no grego, ela significa cessação do labor. Ela significa refrigério. Por isso que o descanso, ele é o tônico para os cansados. O descanso é um alívio do trabalho árduo. Tem tanto crente cansado, por quê? Porque eles estão fazendo coisas que Deus não pediu para eles fazerem. Às vezes eles obedecem mais ao Senhor, e nós somos chamados ao Senhor para descansarmos, né? Mas tem aí esta pastorzada que estão colocando cargas e cargos para deixar os crentes ansiosos. Eles têm que trabalhar. Muitas vezes Deus nem autorizou. É por isso que tem tantos crentes frustrados, cansados, desanimados. Por quê? Porque estão fazendo aquilo que Deus não pediu para eles fazerem. E descanso significa cessação do trabalho. O descanso, meus irmãos, ele restaura, ele refrigera o corpo, a mente e a alma das muitas preocupações. Porque as preocupações trazem cansaço mental e, consequentemente, o corpo fica como que moído. Mas nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas não conseguem descansar. Qual é a razão? Espiritualmente falando, a razão é a incredulidade. Porque a incredulidade impede a pessoa de entrar no descanso. Aquele texto tão conhecido por todos nós, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 3, vai explicar por que as pessoas não conseguem descansar. A Bíblia diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Isso significa que aquele que crê, descansa. Meus irmãos, como é maravilhoso nós podermos descansar no Senhor, descansar ali na sua soberania, poder descansar nele. Somos chamados para descansar nele, porque Cristo, somente Ele, é aquele que pode nos dar descanso, porque Ele é de fato o nosso descanso. E a vida cristã parece ser engraçada, não é mesmo?
Sabe por quê? Porque quando alguém nasce de novo, e novo nascimento é Deus lá naquela cruz, tirando o nosso velho coração e nos dando um novo coração, é você crendo que está crucificado com Cristo, que você está morto com Cristo e ressurreto com Cristo, Cristo é sua vida. Então, quando alguém tem essa experiência de novo nascimento, logo no início de sua caminhada, o recém-convertido ou recém-renascido tenta fazer alguma coisa, mas não vai obter nada do Senhor. Sabe por quê? Porque o cristianismo não começa com um grande faça, mas com um grandioso já foi feito. Cristo fez o tudo lá naquela cruz. Lembra do Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se ele vai fazer o tudo, o que sobrou para mim e para você fazer? Nada. Se nós não temos que fazer nada, podemos descansar nele. Mas o problema é que nós não descansamos. E quando uma pessoa não descansa, ela não descansa porque não crê. Né? Porque quando cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo lá na cruz, ou seja, em nossa morte e ressurreição juntamente com ele, nós vamos verificar que do início até o fim, a vida cristã baseia-se no princípio da nossa total dependência do Senhor. Queridos, com relação à nossa regeneração, nós nada podemos fazer, mas pela graça de Deus, Ele já fez tudo para mim e para você, na pessoa de Cristo. É quando cremos neste bendito fato consumado lá na cruz, é que eu e você, nós podemos descansar e sossegar, porque é exatamente aí que está a nossa salvação. Mas as pessoas, infelizmente, não querem descansar em Cristo. Elas querem a religião, querem fazer, vamos fazer reunião de oração, vamos fazer isso. É um fazer que não tem fim. Ao invés de ser bom, é ruim, porque as pessoas se cansam. Isaías, capítulo 30, versículo 15, a Bíblia diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Presta atenção, quem é que está dizendo? Diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Isaías 30, verso 15. Ele diz assim: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. As pessoas, elas como que não gostam de descansar. E Deus aqui, meus irmãos, está dizendo para nós de uma forma tão clara. Confira aí na sua Bíblia, Isaías 30, 15. Releia esse texto, porque quem está dizendo é o Senhor, o Santo de Israel. Ele está dizendo que em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Onde é que está a nossa força, meus amados? É na tranquilidade e na confiança. Mas o problema é que as pessoas não querem. Elas querem fazer, porque fazendo se sente bem. E significa que elas não têm a vida de Cristo. Porque quando temos a vida de Cristo, quando a presença dele é real em nós, ele vai nos proporcionar um gracioso, um precioso descanso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Vocês se lembram quando Moisés, Deus o usou para que libertasse o povo de Israel da escravidão do Egito. Aí é interessante, meus irmãos, que Deus disse que enviaria um anjo para acompanhar Moisés. Mas Moisés não queria a presença de anjo. Ele disse assim, olha, Senhor, ele diz assim lá em Êxodo capítulo 33, verso 13. 12, 13. Êxodo 33, 12, 13, a Bíblia diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Moisés está dizendo para Deus aqui: Senhor, o Senhor me faz subir, mas não fala quem vai comigo. Mas Moisés está fazendo aqui de desentendido, porque Deus disse para ele, no capítulo 33, verso 1, a palavra fala assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei.
Versículo 2 diz assim: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus. Deus diz que enviaria o anjo. Mas Moisés fala aqui no versículo 12, dizendo o seguinte: Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então, por que Moisés fez aqui de desentendido? Porque Moisés não queria anjo. Moisés queria a presença do Senhor. Por quê? Porque anjo não traz descanso para ninguém. O que vai trazer descanso para um filho de Deus é a presença dele. Aí o texto continua. Versículo 13, 33, 13 de Êxodo. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Aí veja o que Deus disse para Moisés, no versículo 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Ah, meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E tem tantas pessoas querendo e desejando anjo aí. Moisés não queria anjo, queria o Senhor, porque é o Senhor quem vai nos dar descanso. A palavra fala, minha presença irá contigo, e eu, este eu santo que é o Senhor, te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Está vendo aqui, irmãos? Estava dizendo para Deus, olha, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me manda anjo. Não me faça subir desse lugar. Agora, se a tua presença for comigo, eu quero. Aí Deus disse, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ah, meus irmãos, precisamos entender que desde a criação do mundo, vemos um maravilhoso princípio de descanso. Deus, o nosso Pai, Ele trabalhou 6 dias e depois disso Ele usufruiu o seu descanso. Adão, ele iniciou sua vida com o descanso, porque ele foi formado depois que Deus fez tudo, o princípio da cruz. Agora, cristianismo não é nós fazendo alguma coisa para Deus. Cristianismo é Deus fazendo tudo para o homem. Por isso que, quando Deus criou Adão, Ele já havia criado todo mundo. E Deus trabalhou antes de descansar. Mas o homem ele precisa primeiro entrar no descanso de Deus, e só depois é que ele pode trabalhar. Amados, não se trata de nós trabalharmos para Deus, mas de Deus trabalhar em cada um de nós. Aí sim nós vamos ter descanso, porque Deus nos dá a nossa posição de repouso em Cristo. Ele nos traz a obra terminada de seu Filho e nos apresenta dizendo, por favor, meu querido, sente-se, creia em meu Filho lá naquela cruz, creia que você foi crucificado e morto com Cristo, sente-se, descansa, porque juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Queridos, a nossa vida cristã, ela inicia-se com a descoberta das coisas que Deus já havia providenciado para mim e para você. Penso que a oferta de Deus a nós não pode ser expressa de melhor forma do que as palavras do convite para o grandioso banquete. Lembra lá de Lucas 14, versículo 17, o que está escrito? Lá diz assim, a hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Ele está dizendo, essa palavra aqui, tudo está preparado, é aquela mesma palavra que Jesus deu um grito lá naquela cruz, está consumado, tetelestai, tudo já foi feito. Se tudo já foi feito, por que nós temos uma tendência de querer fazer as coisas? Temos que crer, entrar no descanso. Está certo que Jesus disse o seguinte, ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas antes do ide, tem o vinde. Esse vinde é para descansarmos em Cristo.
Irmãos, é descansar nele. Hoje os crentes não conseguem descansar. Sabe por quê? Porque não conseguem crer. É quando nós descansamos no Senhor, é quando nós esperamos no Senhor, é que Ele irá fazer algo, é que Ele irá trabalhar em prol do pecador. Está escrito lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz o seguinte, guarde bem esse versículo, que ele é tão fundamental para o seu desenvolvimento da sua salvação. Diz assim, Isaías 64, verso 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha aqui que coisa interessante. O nosso Deus, o nosso Pai, só irá trabalhar para aquele que nele espera. E para esperar, você tem que ficar sentado, descansado. Ele vai trabalhar. Caso contrário, ele não vai trabalhar. Né? Então, irmãos, nós temos que nos esforçar para descansar. Parece um contrassenso aqui, não é verdade? Se esforçar para descansar. Né? Veja ali em Hebreus capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte, Hebreus 4, verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então aqui, Deus está dizendo para nós nos esforçar, mas esforçar para descansar. Por que Ele está dizendo isso? Porque o ser humano não consegue descansar. Parece que tem um bicho ali, barbeiro, mordendo por baixo, aquela inquietação que a pessoa tem que fazer, o que eu tenho que fazer. E não. Coloca uma criança sentada 10 minutos ali para ver se ela fica quietinha, descansada. Não, ela quer fazer. Ela quer fazer porque tem uma natureza de faz. É uma inquietação. Há uma ansiedade. Então, queridos, temos que descansar. Tudo está pronto. Se tudo está pronto, vamos entrar e participar desse banquete. Sentados, se alimentando de Cristo, mas sentados. Né? Então, a partir deste ponto, a experiência cristã ela continua da forma como iniciou. Não com base em nosso próprio trabalho, mas sempre baseada na obra concluída de Cristo. Jesus concluiu a sua obra. Então, se está concluída, para que fazer alguns acréscimos? Hoje tem tantos pregadores aí que ficam tentando ajudar Deus a fazer a obra dele. Não. Certa vez perguntaram para Jesus o que eles fariam para realizar as obras de Deus. Mas como que uma pessoa pode realizar as obras de Deus? Tem tanto crente doido aí querendo realizar a obra de Deus, mas que obra que você quer realizar? Perguntaram para Jesus assim, lá no Evangelho de João, confira aí em sua Bíblia. Larga a mão de ser preguiçoso, larga a mão de ser preguiçosa. Você tem que ficar não com doutrina de igreja, mas com a doutrina da palavra. Senão você não vai descansar. Né? Lá em João 6, 28, 29, dirigiram-se, pois, a Jesus perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Pastor Cláudio, mas isso é muito fácil. Mas claro que é fácil. Isto é graça. Pela graça sois salvos. Graça não tem nenhum esforço humano. Tem que crer. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá certo? Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para as boas obras, mas é as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas de antemão. Muita gente aí querendo fazer a obra de Deus. A obra de Deus é você crer em Jesus Cristo e descansar nele. Senão você nunca vai entrar no verdadeiro descanso de Deus. Há uma agitação no meio do povo de Deus. Cruz credo. Misericórdia. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, para crermos que o nosso descanso é uma pessoa, é Cristo. A obra foi concluída. Então, pense um pouco comigo, meu querido. Como foi que
você e eu recebemos o perdão dos nossos pecados? Diz a palavra de Deus que foi segundo a riqueza da sua graça. Eu e você fomos redimidos pelo sangue de Cristo, ou seja, temos redenção pelo que o Senhor fez, não por aquilo que fazemos. Lá em Efésios, capítulo 1, versículos 7 e 8, a Bíblia diz assim: no qual, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente em nós, em toda a sabedoria e prudência. Irmãos, qual é então o critério de Deus para o derramamento do seu Espírito? É a exaltação do Senhor Jesus. Então, por que sabemos que quando Cristo morreu na cruz, Ele nos levou a morrer nele, e seu sangue, bendito sangue, nos perdoou de todos os nossos pecados, porque Ele foi exaltado e colocado no trono. Então eu recebo o poder do alto. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Recebereis poder. Se é para receber, você não tem que fazer nada, tem que receber, tem que crer. Creia naquela obra consumada da cruz, para que você seja um verdadeiro cristão, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, os ranços velhos, a religiosidade, todas as doutrinas e regras, isso traz cansaço. Mas foi isso que Cristo fez lá naquela cruz. Ele morreu a minha e a sua morte. Lá você morreu. Uma pessoa só vai entrar no descanso quando ela crê que foi crucificada e quando ela está morta. Caso contrário, ele continua vivo aí, sofrendo. Amados, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1, a Bíblia diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque a religião, infelizmente, coloca muitos fardos pesados sobre os nossos ombros. Mas Jesus veio nos libertar, inclusive disso. Está escrito, por exemplo, lá em Mateus capítulo 23, 23, olha o que Jesus está dizendo aqui, olha. A palavra fala, 23, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, isso são tudo doutrinas, regras e mandamentos de homens, que as pessoas aprendem, e maquinalmente aprendem, e lançam nas costas das pessoas. E as pessoas fazem, e ficam cansados, e ficam frustradas, e depois não querem saber mais de igreja. Por quê? Porque nunca conheceram o verdadeiro descanso. Enquanto você não crê que morreu com Cristo, você vai ser um crente cansado, um crente nojento, um crente metido a besta, um crente frustrado, sempre tentando trazer uma boa aparência, mas por dentro está podre. Há um cansaço interior, há uma inquietação interior, há um barulho interior da religião que não permite você ver claramente a face do nosso bendito Senhor, que lhe convida você para ir até Ele e descansar nele. Queridos, que coisa maravilhosa. Então nós recebemos o Espírito porque Cristo foi exaltado, conforme a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, versículo 33. Olha que texto lindo. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro, naquele precioso discurso, está dizendo o seguinte, olha, esse Espírito foi derramado porque Deus exaltou a Cristo à sua direita. E ele, Jesus, pelos seus méritos, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou. Se derramou, quando você está com bastante sede, você chega debaixo de uma cachoeira, aquela cachoeira está derramando aquela água, você tem que fazer alguma coisa? Basta você abrir a sua boca e permitir que aquela água inunde ali a sua boca e mate completamente a sua sede. Então, mas você tem que crer
Não como os homens estão pregando, mas como diz a Bíblia, como diz as Escrituras. Jesus falou lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. É crer. Se o Espírito foi derramado, creia que você realmente recebeu esse Espírito. Abre bem a tua boca. Temos que aprender a descansar no Senhor. Queridos, por favor, e o nosso descanso é a pessoa de Cristo. E Deus, o nosso Pai, Ele é tão rico que a sua principal alegria consiste em dar. Suas câmaras ali de tesouros estão tão repletas que lhe dói o fato de nós nos recusarmos a dar-lhe a Ele a oportunidade de Ele despejar sobre as nossas vidas as riquezas que Ele armazenou para os seus filhos. Irmãos, a alegria do pai foi poder ver no filho pródigo alguém que poderia usar a melhor túnica, o anel, as sandálias e ser homenageado com um precioso banquete. Agora, a tristeza do pai foi que o filho mais velho, ele não se posicionou para receber tantas bênçãos do pai. Mas nós não temos dado ouvido à sua palavra, meus irmãos. E Deus disse lá no Salmo 81, o verso 13 e 16... ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel que escorre da rocha. E a palavra vai dizer para nós, em Provérbios capítulo 1, versículo 33, aquele que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que texto lindo da palavra, está escrito Provérbios 1:33. Aquele que me der ouvido, ou seja, aquele que se interessar pela minha palavra, não pela religião, não por doutrinas, não por regras, isso traz cansaço, mas aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, quando nós ouvimos a sua voz e cremos, nós somos unidos ao Senhor, então nós podemos descansar. Irmãos, a vida cristã, ela consiste em estar assentado com Cristo nos lugares celestiais, porque morremos com Ele e Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Efésios 2, 5, 6 fala assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu e você, se cremos, estamos assentados, estamos descansados no Senhor. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus revele esta preciosa verdade ao seu coração. Que Ele de fato conceda esse descanso. Creia na sua morte com Cristo e descansa no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244,
na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Sua graça.